gravar é para permitir que vocês possam acessar, caso não possam estar presentes por algum problema técnico, né? Ou sociotécnico, vamos dizer assim, né? Bem, agora que a gente começou formalmente, eu queria fazer um pedido, que todos se loguem na conta Google com um login da UFABC, com seu e-mail da UFABC. A UFABC aderiu a esses Google Classroom da vida, a toda a suíte de ferramentas do Google, né? E eu criei essa reunião a partir da minha conta institucional do Google. Qual é a vantagem de eu usar minha conta institucional e vocês a de vocês, né? Vocês podem fazer algumas coisas na suíte educacional que não poderiam fazer com a conta de e-mail de vocês, né? Vocês vão ter um espacinho de drive, eu acho que, não sei se é maior ou não me engano, não tenho certeza, mas para mim, no caso, é maior como professora. E a vantagem, quando eu criei essas aulas, eu criei na agenda do Google, né, na minha agenda, e convidei todos vocês. Eu acho que eu não convidei você e o Danilo, viu, Diego? Vou fazer isso, tá? Tá bom. Desculpa. Eu não estou muito espertinha com todas as ferramentas, né? Eu não dei aula ainda e eu não tinha convidado vocês dois na agenda. Vocês estão lá na página do Moodle, né? Mas não estão na agenda. Eu vou colocar isso em ordem, tá? Então, assim, eu convidei todos os alunos para os dois encontros, para o encontro de sexta-feira, que é das 18 às 21, e para o encontro de quarta, na quarta-feira, nossa aula é de 21 às 23. Por isso que eu falei, se vocês quiserem estar presentes, são bem-vindos. Se acharem que o horário ruim, tem criança pequena, não dá, não tem problema que para vocês, esse conteúdo não é obrigatório, tá? Eu acho interessante, quem puder, se quiser um conselho, faça, tá? Quando eu falo conteúdo obrigatório, vejam que pelas resoluções todas do quadrimestre suplementar, a gente não pode marcar presença síncrona, né? Com atividade síncrona. Então, mesmo para os alunos da disciplina de graduação, eu não vou poder marcar faltou e presente na aula de terça-feira, mas para eles o conteúdo é importante, né? Eles vão ter atividades sobre esse conteúdo. Bem, eu vou começar a aula, para começar a falar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Professora, Carolina, só para confirmar, você disse que é quarta-feira, das 9 às 23, essa segunda? Isso, de 21 às 23. Tá. Liliane, você entrou com a tua conta do Google? Não. Entrei com a minha conta do Google, mas vinculado ao e-mail da UFABC. Não, mas desculpa, você entrou com o seu login da UFABC, né? Aquele que... Isso. Tá. Você viu se lá na tua agenda, você recebeu algum convite de agenda de aula? Sim, tá tudo certinho. Certinho, tá. Então tá bom. Carol. Fale. Eu tô tendo um problema para acessar a minha conta com e-mail institucional pelo Google, porque acho que tá dando algum conflito com o e-mail da graduação e da pós. Aí eu mandei pro NTI, mas eles ainda não responderam, então por enquanto eu ainda vou precisar ser autorizada, tá bom? Mas não abusa não, tá, Tamara? Eu tô brincando, tudo bem. Vê se é um aluno só, tranquilo. Na aula, eu tô com uma turma de Território e Sociedade, tem 60 alunos. E nas primeiras aulas, né, já dei 2 aulas para eles ficam pedindo para entrar. Eu falei, olha, essa semana eu vou deixar, depois eu não vou deixar mais. Não é que eu não vou deixar, não é o horário, professora malvada. É que você está falando empolgadão lá, no meio do conceito, né? Eu falo para aquele tesão espacial todo, e de repente, plim, plim. Aí eu não lembro mais o que eu estava falando, entendeu? Já era, acabou a minha aula, né? Mas no teu caso, eu sei que você está com um problema, eu te autorizo, tá, Tamara? Tá bom, obrigada, Carol. Oi, professora, eu queria aproveitar e falar mais uma coisa que eu acabei de ver, né? Uma das outra coisa importante que é entrar com e-mail institucional é que você evita que outras pessoas estranhas ao curso e à universidade acessem a aula.
Eu acabei de ver uma notícia aqui de que hackers invadiram uma live da Fiocruz hoje, e aí colocaram suástica, colocaram um monte de coisa desagradável. Isso é muito ruim, e a gente está vendo que isso é recorrente, que está acontecendo. Já aconteceu também numa live na universidade, eu não me lembro bem ao certo onde que foi, mas também evita de que pessoas estranhas acessem e acabem causando problemas para a universidade e para a gente também. Foi numa aula do Programa de Economia Política Mundial, da pós. Isso, da pós, né? Que foi lançamento do livro também, eu não lembro se o livro era do Muriatã ou do Ramatiz. Eu não lembro, eu sei que foi bem desagradável, a pessoa ficou bem, assim, é uma violência, né? Não é física, mas é uma violência, né? Então, se a gente puder evitar, melhor para a gente, né? Então, eu peço encarecidamente para usar o nosso e-mail institucional, tá? Deixa eu ver do que é interessante aqui, tá? Eu vou passar para vocês um pouco do esquema de como vai ser a disciplina. Agora, de 18 a 19, eu vou repetir um pouco o que eu fiz com os alunos de graduação, tá? Explicando como é que vai ser a disciplina, falando um pouquinho da importância de trabalhar com dados espaciais, e na segunda e terceira parte da aula, eu vou falar, aí que a gente vai começar a entrar no conteúdo mais da disciplina em si, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu tô apanhando um pouquinho desses negócios aqui, sabe? Porque quadrimestre passado eu não dei aula, porque eu estava afastada por motivo de saúde, e então, para mim, é tudo novo. Eu sei fazer reunião, dar aula nesse negócio, ainda não sei, então eu faço o rolinho, tá? Então, paciência com a professora aí. Eu vou melhorando ao longo do quadrimestre. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela? Alguém pode falar no microfone? Porque eu não sei transmitir. Tá mudando, sim, tá dando para ver. Sim, sim. Tá. Vou falar um pouquinho de quem eu sou, o que eu faço. Tem algumas coisas aqui que já não estão mais batendo perfeitamente, mas a gente vai só para ter um roteiro de fala. A minha área de concurso é uma área com um nome engraçado aqui na UFABC, Geoinformática aplicada ao planejamento territorial, né? Mas, na verdade, seria cartografia e geoprocessamento aplicado ao planejamento territorial. Tem esse nome por conta de que, na época que desenhou o concurso, os colegas que desenharam a vaga não entendiam muito da área, porque, assim, geoinformática é um profissional de informática, né? Pessoa da ciência da computação, engenheiro da computação, engenheiro de dados, uma coisa assim, que trabalha com geoprocessamento, que não é minha formação, né? Eu sou geógrafo. Eu trabalho mais com aplicações de geoprocessamento, né? Não com desenvolvimento de software nem de algoritmos. Mas eu estou só esclarecendo para não acharem assim, mas ela é de geoinformática no programa, porque é uma coisa mais formal do nome da vaga. Eu sou geógrafa, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a minha pós-graduação é toda ela no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu fiz um mestrado lá e fiz doutorado lá. Fiz um mestrado em sensoramento remoto mesmo, assim, hardcore, trabalhando com classificação de imagens de alta resolução, e fiz um doutorado que ainda tinha esse enfoque, assim, meio de desenvolvimento de metodologia e tudo mais, mas trabalhando com um tema mais ligado à geografia. A gente estava discutindo urbanização da Amazônia e inserção de pequenas localidades na rede urbana da Amazônia. Só que não foi uma discussão teórica só, né? É uma proposição de usar teoria de grafos, análise de rede, para entender essa inserção na rede urbana, tá? Bem, minha área de interesse de pesquisa, falei para vocês também, desatualizada, é geotecnologias aplicadas ao planejamento territorial, no geral, tá? Tenho interesse em representações computacionais do espaço, principalmente urbano, desse urbano, pensando no urbano metropolitano e um urbano amazônico, né? E tem uma linha mais antiga, que é a minha primeira, que eu comecei no mestrado, que é a classificação de imagens de alta resolução, usando uma abordagem chamada GeoBia, né? Que é sistemas de análise de imagem baseado em conhecimento. Esse geo é de imagens de dados geográficos, né? Porque você também tem
esse BIA, né, que é OBIA, na verdade, o OBIA, que é o Object Based Image Analysis, você tem esse mesmo sistema de classificação para a classificação de imagens médicas, por exemplo, de exames de raio-x, de ressonância magnética, né? Então, a gente põe o GEL para identificar que a gente está falando de uma informação espacial, tá? Aqui estão meus contatos, né? Nome, e-mail, Skype, Lattes, ResearchGate, Google Scholar, e-mail, eu pus o e-mail do Gmail, mas eu prefiro que a comunicação de aluno, de dúvida, seja no e-mail do UFABC, porque do Gmail é uma baguncinha, né, que é o e-mail pessoal, mas é e-mail que recebe propaganda de tudo, então, às vezes, a gente deixa o e-mail lá 800 anos sem olhar a caixa, e você pode ficar preso lá na fila. Então, para contato comigo por e-mail, eu prefiro o e-mail do UFABC, que esse a gente tem que abrir todo dia. Aqui tem alguns sites de recursos desenvolvidos na UFABC para o QGIS. A gente vai falar um pouco mais do QGIS para frente. O QGIS é o software que a gente usa para análise e processamento de informações espaciais nesse curso, que é um software gratuito, tá? A gente tem a página pessoal, de trabalho da professora Flávia Feitosa, que ela tem as apresentações, os dados do curso, trabalho de outros anos, tudo sistematizado numa coisinha, num esquema de blog, né? A gente tem um canal do YouTube que tem 2 playlists interessantes, né? Tem um canal chamado Geotecnologias, Capacitação em Geotecnologias do UFABC, o Geotec, que esse canal foi fundado pela professora Ângela Fuchita, que vamos pensar, é um dos 4 professores que trabalham no BPT, que trabalham com geoprocessamento, né? Então, sou eu, a professora Flávia Feitosa, a Ângela Fuchita, que é bióloga, mas a pesquisa dela é em ecologia, né? Tá? Ecologia da paisagem, e o Vitor Vieira, que trabalha com planejamento ambiental e também é grande usuário de geotecnologias. Bem, a Ângela tem um projeto de extensão, que já tem alguns anos, chamado Geotec, né, que tem vários vídeos ensinando algumas ferramentas do QGIS, ensinando conceitos também, porque ela é um curso de extensão que é parte presencial e parte à distância, e a Ângela é uma grande craque em tecnologias de ensino à distância, em AVA, então é um canal super legal. Dentro desse canal tem uma playlist que é do projeto de monitoria do BPT, de monitoria de alunos, né, que ao longo dos últimos 2, 3 anos, os alunos fizeram vídeo de todas as nossas aulas práticas também, o passo a passo, né? Então, também tem uma playlist com todos os exercícios. Não tem o de censuramento remoto, mas a Flávia, ano passado, fez um vídeo. Eu vou dar uma editada nessa playlist e colocar para vocês, tá? Então, tudo que a gente fizer aqui, de exercício durante o curso, né, principalmente os alunos da graduação, tem um vídeo correspondente nessa playlist de recursos didáticos em geotecnologias. Tem um outro canal que eu não coloco aqui, que não é canal, é a página pessoal, o canal do professor Vitor Vieira, também é um canal interessante, que todas as disciplinas que ele dá na UFABC, ele grava vídeos desde que ele entrou, né, mesmo antes dessa coisa do ensino remoto. Então, tem aula de cartografia, censuramento remoto, tem aula de planejamento ambiental dele, tudo gravado também, né? Então, mas assim, é uma aula presencial que ele grava o que ele está falando, mas também pode ajudar. Tá? Aqui, para falar um pouquinho, por que a gente tem disciplina de cartografia e geoprocessamento para o planejamento territorial, né? No caso da pós, é geoprocessamento para o planejamento territorial, né? Essa disciplina é pensada porque a cartografia e o geoprocessamento são 2 ferramentas muito importantes na mão do planejador, né, para entender os fenômenos e as dinâmicas espaciais, né. A gente começa essa conversa com os alunos dizendo que como o planejamento territorial envolve a proposição de ações para pensar no futuro, né, e a proposição de ação sobre algum território, a gente precisa conhecer esse objeto de estudo, que é o território. E quando a gente vai organizar informações sobre o território, a gente vai coletar, integrar e analisar uma série de dados, né? De dados diferentes, de fontes diferentes, de áreas do conhecimento diferentes. Por exemplo, dados demográficos, socioeconômicos, ambientais, né? E uma parte desses dados são o que a gente chama de dados espaciais.
E a gente sempre fala que os dados espaciais são diferentes dos dados convencionais, né? E por que eles são diferentes, né? Aqui a gente tem o exemplo de um dado matricial tradicional, né? Que são dados dos alunos matriculados no UFABC em 2015. Isso é dado que está aberto na Pró-Reitoria de Planejamento da UFABC. E aqui a gente tem organizados por bacharelado interdisciplinar, curso pós-bacharelado interdisciplinar, né, cada um dos cursos, campus de São Bernardo, campus de Santo André, a quantidade de alunos matriculados no matutino e no noturno. Para que servem essas informações? Veja, está na Pró-Reitoria de Planejamento, serve para a universidade fazer o planejamento da estrutura da universidade, o planejamento financeiro da universidade, né? Então, são informações importantes para prever uma futura expansão espacial, para prever, de repente, uma redução, porque eu estou com menos orçamento, né? Estou num período de pandemia, mantém ou não mantém a seleção, a entrada de alunos, né? Esse tipo de informação é importante para a universidade poder se planejar e poder tomar decisões. Tá? Mas essa informação é o que a gente chama de informação tradicional, né? Eu não tenho associada a ela a localização. Aqui eu tenho uma informação que é a quantidade de pessoas residentes por setor censitário, no município de São Bernardo do Campo, tá? Nesse mapa, eu mostro nas cores mais escuras uma maior quantidade de pessoas, e nas cores mais claras, uma menor quantidade de pessoas. Esse dado a gente chama de um dado espacial, porque ele tem associado ao montante populacional a localização, que é a chave mais importante, né, dele, e tem associado uma geometria, que é uma geometria de polígonos. Poderia ser uma geometria de pontos, indicando, por exemplo, cidades no Brasil, né? Se fosse um mapa, por exemplo, de fluxo de passageiros no metrô, poderia ter representado, né, na Grande São Paulo, as linhas de metrô e por grossuras diferentes da linha, a quantidade de pessoas. Seria um mapa na forma de linha, né? A geometria seria a linha, né? Mas do que vai diferenciar, além da geometria, o mais importante é a localização desse dado, tá? Por trás desse dado espacial, também tem uma tabela, como eu estou mostrando aqui. E aí, a gente brinca que os dados espaciais são especiais, né? Porque eles têm a geometria, mas aquilo que define a diferença entre o dado convencional é a localização. E essa localização, ela pode ser, como se diz, gente, armazenada em diferentes formas, né? Eu posso sistematizar essa localização com um par de coordenadas geográficas, latitude e longitude, com um par de coordenadas cartesianas, x e y, ou simplesmente com endereço, um endereço igual aquele que a gente coloca para receber a entrega do correio. Esquece a pergunta que não tem interação no meio nessa aula, né, remota. Vamos lá. Os dados espaciais são especiais porque vai relacionar uma localização, o tempo e o atributo. O que é essa palavrinha atributo, né? Imagina que eu estou trabalhando com aquele mapa lá de São Bernardo, população, quantidade de pessoas. O atributo é a quantidade de pessoas. A localização é onde aquelas pessoas estão, o x e y. E o tempo é quando essa informação foi tomada, tá? Então, o dado geográfico, dependendo de como você organiza, ele é um dado, além de ser espacial, um dado espaço-temporal também. E quando a gente lidar com problemas, né, com ações do planejamento, a gente, na totalidade dos casos, está lidando com algum lugar no espaço, né? Então, a informação, localização, para a gente é essencial. E aí, a importância do onde é crucial, né? Por quê? A gente vai ter a importância da inclusão do espaço como uma dimensão analítica. A localização vai te permitir outras interpretações, né? A dimensão espacial vai te dar um contexto para você entender alguns fenômenos, né? Um exemplo clássico que muitos de vocês devem conhecer é o que a gente brinca do geoprocessamento analógico, né? Ou do primeiro exemplo de análise espacial, que foi a identificação. Nossa, eu falei Paris para a graduação, muito louco, está escrito Londres aqui, bem grandão. Foi a identificação de mortes, né? Então, foi mapeada. Cada pontinho desse é morte por cólera em Londres, no século XIX, 1854, pelo Dr. John Snow, né? O que ele fez?
ele relacionou a concentração das mortes, nesse outro mapinha aqui, tá com tracinhos, né? Cada tracinho desse é uma morte, né? Ele relacionou, além de mapear as mortes, ele mapeou os pontos de abastecimento de água, onde as pessoas pegavam água para tomar banho, beber, que eram pontos de água público, né? Não tinha água encanada na casa das pessoas. E aí se descobriu que o maior número de infectados estavam próximos a algumas, no Rio de Janeiro a gente chama isso de bica, né? Algumas bicas, né, na cidade de Londres. E aí que se fez a relação que a cólera era adquirida em água contaminada, né? Então, ele identificou o processo de ocorrência, ele fez uma relação entre duas localizações, né? Então, assim, o espaço ali te deu uma outra resposta que você não teria. Se tivesse só uma tabela no Excel, com o nome das pessoas que morreram e o endereço, sem visualizá-la no espaço, você não faria essa relação com a localização das bicas. Bem, voltando a falar na cartografia e no geoprocessamento, né? A cartografia vai ser a área do conhecimento que trata da representação do espaço, e o geoprocessamento seria a área do conhecimento que vai usar técnicas matemáticas e computacionais para tratar e analisar fenômenos e processos que ocorrem no espaço geográfico. Então, enquanto um foca mais na representação, o outro vai focar mais no tratamento e análise. Isso uma definição mais careta, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a cartografia tem se valido de muitas técnicas de geoprocessamento para poder gerar informação cartográfica. Então, hoje em dia, fica muito difícil você separar onde começa a cartografia, onde começa o geoprocessamento, onde termina um, começa o outro. Eles têm uma forte relação interdisciplinar e eles, para a gente, são instrumentos de planejamento muito importantes. O nosso curso tem como objetivo dar um panorama geral da área de cartografia e geoprocessamento, com aplicabilidade em planejamento territorial. A gente tem, no caso da graduação, uma abordagem baseada em projeto, e que ela pode ser vista também para vocês da pós, como uma abordagem também baseada em projeto, que seria o projeto final de vocês do curso, né? De escrever um artigo, um ensaio, relacionando o que vocês aprenderam no curso com o seu problema de tese ou dissertação. Aqui tem os objetivos que são específicos do curso. Eu não vou ler um por um, porque é um pouco chato, né? Tem lá no plano de ensino, né? E aqui só um pouco os objetivos baseados como a gente organizou as aulas, né? A gente tem duas partes do curso, uma de fundamentos, que a gente aprende um pouco sobre o problema de representação computacional, um outro de conceitos básicos de cartografia, um outro módulo de escala e unidades espaciais de análise. Então, essa parte dos fundamentos é uma parte mais preparatória, né? E a parte 2, que a gente vai lidar com coleta, manipulação e análise de dados geográficos. A gente vai falar de infraestrutura de dados espaciais, de fontes de dados ambientais, fontes de dados sociodemográficos, tratamento e análise de dados e censuramento remoto. As nossas aulas vão ser síncronas, às sextas-feiras, ficarão gravadas, tá? Uma outra coisa bacana de usar o e-mail institucional é que ela vai ficar, o vídeo, se eu não me engano, após algumas horas ao final da nossa aula, tanto a nossa aula gravada aqui no Google Meet, quanto o chat, se a gente escrever alguma coisa no chat, ficam disponíveis o link lá na agenda do Google de vocês, quando vocês aceitaram o compromisso. Então, fica bem bacaninho, tá? Fica fácil de você acessar o conteúdo. A nossa sala de aula virtual, né, nossa videoconferência, é sempre no mesmo endereço, tá? Então, vocês vão entrar sempre na mesma sala. E às quartas-feiras a gente tem encontro, que da graduação, para fazer os exercícios, que vocês estão convidados, tá bom? Nossa, quarta-feira de manhã, eu sou muito louca. Roubei isso aqui de outra disciplina, roubei isso aqui de Território e Sociedade. Nossos encontros são quartas-feiras, das 21 às 23, não de 8 às 10 da manhã na quarta, né? E na sexta-feira, das 18 às 21. Tá bom? Peço que vocês liguem as câmeras quando puderem, quando eu não estiver passando slide, porque eu sou carente, eu adoro uma atenção, tá?
Carol, no plano de aula tá terça-feira, das 22 às 23. Terça-feira. O que eu estava te falando? Eu, maluca, copiei os slides da aula de Território e Sociedade. Porque, assim, liguem as câmeras, gosto da participação de vocês. Teremos outras atividades assíncronas. É igual, entendeu? Não muda o conteúdo. E eu, maluca, copiei o slide e não percebi. Peço desculpas. Os nossos encontros são nas terças, de 21 às 23. E sexta, que é a aula de vocês da pós, das 18 às 21, tá? Desculpa aí. Tem coisa que a gente não muda, né? É só fazer um parêntese. Eu, estudante de mestrado, fui num congresso importante na área, estava com meu orientador e eu fiz uma coisa parecida. Meu orientador, você não lê o que você escreve? Eu falei, eu leio, mas eu não enxergo. Então, assim, ainda não melhorei a falta de atenção. Vamos lá. Bem, isso aqui está certinho, tá? Aqui são nossos endereços. A sala do Google Meeting, que é sempre a mesma. O laboratório virtual, a gente vai usar um sisteminha chamado Gator Town, que eu não sei vocês, eu sei disso porque eu tenho um filho pequenininho, parece um Among Us de nerd, né? É um espacinho que você anda pelas salas de aula e você pode encontrar grupos e conversar. A gente vai usar isso para ficar online e eu poder falar com vocês, tá? A gente vai testar isso um pouco hoje no final da aula, sem compromisso, só para ver como é que vai funcionar. Gente, tá errado isso também. Tá tudo de Território e Sociedade, que louca. Tem um Moodle da disciplina que vocês já foram convidados também. Peraí, deixa eu mudar isso. Já sei o que foi que eu fiz. Ó. Sabe o que aconteceu? Deixa eu abrir o PDF. Eu fiz a apresentação de Território e Sociedade depois de fazer de vocês e salvei em cima. Ô, teacher. O PDF tá certinho. Só trocar isso aqui. Deixa eu cancelar. Como é que eu faço? Uma janela. Aqui. Ih, só merda atrás de merda. Desculpa, gente, palavrão. Entrei na disciplina errada também. Pronto. Achei. Não. Ué, não abriu. Só um minuto, pessoal. Tá aqui. Pronto. Ó, veja, agora tá certinho o horário aqui, ó, das 21 às 23 na terça, sexta-feira das 19 às 21. Não tem nada de território América Latina, nada disso, né? De novo, aquela coisa que eu pedi de ligar as câmeras, quem puder. Não observe e anota as participações, eu coloquei só de maldade para os alunos lá da graduação, tá? Mas não vou fazer isso, né? Claro. Aqui tem os endereços certinhos, tá? O nosso Meeting, que é o que a gente está acessando, o nosso laboratório virtual, ó, Geocart Carol Pinho final, que é lá no Among Us de Nerd, que eu estou falando para vocês, e o Moodle da disciplina. O Moodle é importante, que vão ter as aulas, o plano de ensino lá atualizado, né? Que a gente Carol, para mim não está compartilhando, não sei se para os colegas. Não deve estar. Tá para alguém? Não tá, né? Tá. A professora é muito louca. Não. Agora, vê se me compartilhou agora. Ainda não. Ainda não? Ai, gente. Deu erro aqui. Agora eu mandei compartilhar. Agora foi a culpa do Meeting, não foi da pessoa louca. Peraí.
Ai, que coisa chata isso. Vamos ver. Espacial Measure, tudo bem. Tá compartilhado agora, pessoal? Tá. Beleza. Então, voltando, ó, o nosso meeting bonitinho, que vai ser sempre o mesmo. O Among Us da gente, tá? A gente vai testar hoje. E o Moodle da disciplina, onde vão ter todas as informações sobre a disciplina lá, que é como se fosse o TDIA da gente do passado, tá? Que é um sistema de Java aí. Ai, que legal, não dei Ctrl F. Como é que vai ser nossa avaliação, tá? Essa avaliação aqui é para o pessoal da graduação. Para vocês, a avaliação vai ser em cima do trabalho final, tá certo? E, inclusive, o trabalho final também vai ser entregue no Moodle, tá? Deixa eu pular isso aqui é da graduação. Também não interessa para vocês. E eu reservei um horário de atendimento fora da aula, caso vocês precisem tirar alguma dúvida específica, conversar, na terça-feira, de 19 às 21. Isso é obrigatório só para a graduação, mas vocês também podem usar esse recurso. É só entrar em contato por e-mail e marcar um horário, né? Uma meia hora, mais ou menos. Slides e dados da aula, de novo, nesse Moodle. E aqui, vocês vão ver, se quem acessou o Moodle já, vai ver que tem 2 planos de ensino. Plano de ensino da graduação e plano de ensino da pós. O que vai estar de diferente ali? Eu retirei a obrigatoriedade da entrega das atividades práticas. Vocês vão fazer apenas 2 atividades junto com a graduação. Que é essa atividade 1 aqui, que a gente vai iniciar hoje, que vai falar um pouquinho de aplicações de processamento. Vocês vão fazer um trabalho em grupo. Vocês vão escolher um artigo da área de processamento, vão discutir possíveis aplicações, ideias para o trabalho final, tanto do trabalho da graduação quanto da pós. Podem até fazer grupos mistos, se quiserem. E fazer uma apresentação dessa análise do artigo, se eu não me engano, é no dia 19, peraí, que é em conjunto. Não, dia 12. No dia 12, vocês vão apresentar o resultado disso. Vejam, vocês não vão fazer uma apresentação com 15 slides, sei lá, 5 slides, 6 slides, uma meia dúzia, só para ter a impressão daquela aplicação que vocês fizeram. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Essa é uma atividade que vocês vão desenvolver, que está no cronograma da graduação e está no de vocês também, e uma outra parcial, que eu estou chamando de projeto 1, ó, que no dia 23, que é uma sexta-feira, é começar em pensar na elaboração da proposta de trabalho final. Que vocês, 12/3, vão entregar uma prévia da proposta de vocês. Vão fazer uma pequena apresentação rápida de 10 minutos, tá? Lembrando, eu não posso avaliar vocês sincronamente, né? Então, quem não puder estar presente, pode mandar a apresentação gravada, tá certo? Mas quem puder estar presente, vai ser muito mais interessante no dia 12 de março, da gente conhecer as propostas de trabalho da graduação, que são em grupo, e a de vocês, que são individual, tá? Então, junto com a graduação, nesse plano todo, vocês vão ter 2 atividades meio de curso, durante o curso, né? A primeira, que é aquela de discutir trabalhos de geoprocessamento, que é um esquenta da disciplina, e essa que é a proposta parcial de trabalho. No final, é que vocês vão apresentar... Ai, nossa, o dedo ficou super nervoso aqui, deixa eu voltar aqui. Não vai dar para ver. Aqui no final do curso, aqui tem a apresentação dos trabalhos, que vão ser no dia 30/4, né, para vocês da pós, e no dia 5/5 para a graduação. Isso aqui a gente vai, às vezes a gente adianta um pouco, põe um pouquinho mais para frente, vai depender de como tiver vocês, tá certo? Bem, de esquema de trabalho, isso aqui não vai ser interessante para vocês. Era isso que eu tinha para falar para vocês, como é que vai ser a estrutura da disciplina, tá? Às 19, os alunos da graduação vão entrar novamente, e a gente vai falar um pouco de representação computacional do espaço, e depois uma segunda parte ainda,
falando de... Nossa, eu esqueci. É que eu já dei muita aula hoje, gente. Estou no final do tacho já, peraí. Tá. Não, vamos falar de conceitos básicos de sistema de informações geográficas primeiro, e depois de como representar o espaço no computador, representações computacionais do espaço. São os dois assuntos de hoje, certo? Eu vou pedir, para nesses minutinhos que a gente tem para o início do próximo bloco, para que o Diego e o Danilo se apresentem. A gente, além de estar com as duas turmas na parte teórica em conjunto, a gente tem o privilégio de contar com o apoio de 2 técnicos em geoprocessamento da UFABC que vão acompanhar a disciplina com a gente, tá? Que é o Diego e o Danilo, que estão sempre com a gente em projetos de pesquisa, extensão e ensino, certo? Se o Diego quiser se apresentar primeiro, pode ser, depois em seguida o Danilo. Oi, professora. Obrigado pela consideração. Bom, pessoal, eu sou o Diego, eu sou técnico em geoprocessamento da universidade. Eu trabalho junto com o Danilo no laboratório de cartografia e geoprocessamento. Nós temos 2 laboratórios na universidade, um no campus de Santo André e outro no campus de São Bernardo. Fisicamente, a gente fica em Santo André e aí a gente também presta todo o suporte lá ao campus de São Bernardo. E a gente trabalha junto com a professora Carolina, com a professora Flávia, o professor Vitor, a Ângela, mais outros professores, também os professores da EAU, e também a gente presta apoio para outros cursos também que demandam atividades de geoprocessamento, né? O geoprocessamento, ele é uma área, né? Como a professora própria disse, conjunto de técnicas, a ciência, né? As geotecnologias, né? Que a gente chama hoje, só podem ser aplicadas a diversas áreas do conhecimento. Então, outros cursos, como, por exemplo, energia, políticas públicas, economia, biologia, também trabalham com geoprocessamento e também demandam atividades de ensino, pesquisa e extensão nessa área. De formação, eu sou bacharel em gestão ambiental, especialista em geoprocessamento, e aí eu fiz um mestrado aqui na universidade, na Federal do ABC, e terminei em 2019, eu defendi minha dissertação, no programa de pós-graduação em energia, trabalhando com análise espaço-temporal de sistemas fotovoltaicos alocados em telhados em ambientes urbanos, em residências, né? A gente fez uma análise, uma estimativa espaço-temporal para verificar quais eram as regiões que eram mais aptas e menos aptas para a instalação de sistemas fotovoltaicos, para a gente fazer previsão de carga, né, de crescimento de carga, etc. Bom, basicamente é isso. Eu estou disponível, assim como o Danilo, nós estamos disponíveis para quaisquer tipos de dúvida relacionada à disciplina, tanto teórica quanto prática, auxiliando a professora, e nós vamos deixar os nossos e-mails aqui também no chat, então não hesite em nos contatar, caso haja dúvidas, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Diego. Danilo, você pode falar um pouquinho de você? Oi, professora, eu posso sim. Oi, pessoal, eu sou o Danilo, também sou formado na UFABC, eu fiz Engenharia Ambiental e Urbana, e, como o Diego falou, a gente trabalha nos 2 campos, na área de geoprocessamento, nos laboratórios, e a gente está aqui para colaborar com vocês, se vocês precisarem de alguma ajuda nas ferramentas, ou mesmo na busca de alguns dados, né, alguma base de dados, a gente está aí. Eu vou deixar meu e-mail aqui também, para vocês poderem contactar. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Danilo. A gente tem mais alguns minutinhos, eu queria abrir para vocês tirarem alguma dúvida e também se apresentarem.
Eu vou chamar vocês por ordem alfabética, só falar se está fazendo mestrado e doutorado, por que está fazendo a disciplina, tá certo? Eu peço para a Aline primeiro se apresentar. Oi? Aline, você poderia... Está sem o microfone, professora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou sem microfone, agora eu estou. Isso. Início de... Aline, só para... Na reunião da energia, eu faço mestrado em energia com a Valverde e a Patrícia. Seja bem-vinda, Aline. Seja bem-vinda. Andréia. Boa noite, sou a Andréia e eu estou no programa de Evolução e Diversidade do mestrado com a professora Simone. E aí vou trabalhar um pouquinho aí com essa parte de análise territorial, aí de planejamento, por isso que eu estou aqui na disciplina aí para melhorar um pouco no uso das ferramentas. Ótimo, Andréia. Seja bem-vinda e se quiser vir nos encontros de quarta-feira, será bem-vinda também. Quarta não, Tá bom. Terça-feira. Eu dou aula da outra disciplina quarta e sexta, de vocês terça e sexta. A cabeça está fazendo confusão, mas é terça-feira, de 21 às 23. Seja bem-vinda, Andréia. Um abraço para o Simone. Pode deixar. Danilo já foi, Diego já foi. Giovana. Oi, vocês me ouvem? Sim, Giovana. Oi, gente, boa noite. Eu vou pedir desculpa por não ligar a câmera, mas a minha internet está muito ruim onde eu tô, e aí eu tô tendo que rotear toda vez que eu tento abrir, vocês desaparecem, inclusive agora. Eu sou mestranda no PGT, eu entrei em 2020, eu entrei nesse modo virtual, né, ainda conheço pouco, assim, dos meus colegas, dos professores, cara a cara. Eu trabalho com infraestruturas em rios e córregos, e me interesso muito por mapeamento, então essa aula para mim, essa disciplina vai ser muito interessante. Minha orientadora é a Luciana Travassos, e a co-orientadora é a Sandra Mon. Obrigada. Ô, professora, ligar o microfone, por favor. Ok. Não, por favor, me avise sempre, eu estou sem paciência comigo, tá? Eu vou tentar usar a ferramenta de fórum lá do Moodle para ver se a gente pode discutir coisa lá, se vocês querem trocar ideia. Não sei usar ainda, no final de semana eu vou fazer o tutorial do fórum Moodle, tá certo? Então, prometo que eu abro um fórum para vocês se conhecerem melhor. Letícia. Oi, gente, boa noite. Oi. Eu sou a Letícia, eu entrei no doutorado do PGT no ano passado, junto com alguns colegas que eu estou vendo aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre agricultura urbana. Eu entrei no doutorado pensando que eu ia trabalhar um pouco mais com análise espacial. Já mudou bastante, agora eu já estou numa outra linha, assim, de ecologia política, com a professora Vanessa. Mas eu gosto muito de cartografia e geoprocessamento desde o curso técnico, há 20 anos. Então, eu achei que eu merecia fazer essa disciplina. Espero dar conta. É isso. E o microfone. Vai dar conta, sim, Letícia. E quem sabe você não consegue fazer uma coisinha, né? Pelo menos... A Vanessa gosta de processamento, a gente tentou fazer umas parcerias com os alunos de graduação, ela é amiga, além de colega aí, né? A gente fez parceria. Eu acho que vai dar. E a gente fez parceria aí há alguns anos na coordenação do BPT, né? A gente ficou 4 anos quase que casadas, né? Acho que ela já mencionou esse quase casamento aí. Gosto muito de você. A gente era colega e ficou amiga, né? Não tem como. Ou vira inimigo ou vira amiga, né? Então, acho que ela vai deixar você brincar um pouquinho, vai. Professora, uma curiosidade. A Letícia, você de graduação é formada em quê?
Eu sou paisagista pela UFRJ também, e sou arquiteta urbanista. Legal. Que legal. Mas eu sou técnica em meteorologia, então eu acho que... Você estudou do currículo. Você estudou no Cefet do Rio? Uhum. Eu também, eu sou técnica em edificações. E eu sou carioca. Olha só. Viu? A gente estudou nos mesmos lugares. É verdade, tá vendo? Seja bem-vinda, Letícia. Liliane. Aqui. Estão me ouvindo bem? Beleza. Boa noite, eu sou Liliane, eu também sou doutoranda no PGT, aí entrei junto com a Letícia, acho que com o Vitor também, e eu estou estudando ações coletivas, ativismos urbanos no território periférico. Então, acho que essa disciplina pode me ajudar a, enfim, tentar encontrar um recorte aí para essa minha análise agora no doutorado. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu sou arquiteta também, e fiquei muito feliz de já saber quem são os contatos do laboratório de geoprocessamento, porque eu entrei super a fim de conhecer, e logo veio a pandemia, a gente passou por esse sistema híbrido, então não vejo a hora de voltar para poder me inteirar desses espaços da universidade, enfim. O áudio pro... Quem é sua orientadora ou orientador? O orientador é o Gerardo. Ainda não sei se eu sei falar o nome dele, mas ele nunca me corrige. Então... Como nós somos brasileiros, né, a gente comete erro com o nome dos estrangeiros, a gente chama ele de Gerardo. E ele não reclama. Eu falo que eu não tenho certeza, mas ele sempre responde, então tá tudo certo. O Gerardo é gente boa, ele é o argentino flamenguista, que ele fala, né? Argentino carioca, né? Que ele passou muito tempo... Ele estudou no IPUR, né? Ele fez o mestrado, se eu não me engano, no IPUR. Né? O Gerum a gente chama de Gerum, e o certo é chamar Ierum. E todo mundo chama de Gerum, até a esposa dele. Então, tá tudo certo. Prazer, Liliane. Renato. Tudo bom? Boa noite a todos. Eu sou do doutorado em políticas públicas, meu orientador é o Salomão Ximenes. Eu estou estudando o impacto da renúncia fiscal nas políticas da infância e adolescente, então trabalhar aí com alguns indicadores de assistência social e de saúde, mas eu acabei vindo da disciplina porque, bom, toda a minha formação é em gestão pública e em ciência política, e cada vez eu vejo mais quanto tem de aplicação de geoprocessamento, seja nos artigos científicos da ciência política, seja nas prefeituras e tal. Então, e é uma área que eu não conheço quase nada, tanto que antes da matrícula eu escrevi para a professora perguntando, pelo amor de Deus, qual era o nível, se eu ia conseguir seguir. Então, esse eu tenho um interesse tanto acadêmico quanto, vamos assim dizer, por outras vertentes da disciplina. É isso. Bem-vindo, Renato. Eu te chamaria de Renato. Eu acho que na tua tese, se você quisesse, você teria aplicação também de espacializar algum desses indicadores e até da questão dessa renúncia fiscal. Seria interessante ver isso no espaço, né? Então, e te falar uma outra coisa, os alunos de políticas públicas é o nosso segundo maior público de graduação do FABC, é o nosso segundo maior público na aula de cartografia e geoprocessamento, né? E eles fazem bastante, porque eles vão fazer estágio, principalmente na administração pública, tá? E na gestão pública, eles veem que precisa da ferramenta de geo para trabalhar o dia a dia da gestão, não é só, né? Então, o campo de públicas é o nosso segundo maior público aqui na disciplina. Seja bem-vindo, você fez uma boa escolha, na minha opinião. Não é porque é a disciplina que a gente dá, mas é porque é uma aplicação importante mesmo. Não, tem sido cada vez mais utilizado, assim, então, sem dúvida. Obrigado, professora, por me aceitar, e eu já vou até, na verdade, eu já tenho alguns dados que eu pretendo usar no trabalho, então, nesse trabalho final, estou pensando já em aplicá-los. Vamos ver se vai dar certo. E aproveitem para usar e abusar, tanto de mim, da professora, para fazer os trabalhos, quanto do Diego e do Danilo. Vocês vão ver que, em termos de ferramenta ainda, assim, a gente tem um conhecimento teórico, como a gente tem, mas em termos de ferramenta, eles voam, assim,
longe, sabe? Eles são 2 craques. Então, tem que aproveitar esse luxo que a gente tem. É um luxo, né? Pensando em como a universidade está hoje, né? Renata, a próxima, Tamara. Não precisa ligar a câmera, Tamara, se não quiser. Você está com problema de conexão, né? Eu ia falar isso, eu tô com o mesmo problema que a Giovana, minha internet é bem ruim, então quando eu ligo trava áudio, cai, então eu vou deixar desligado. Meu nome é Tamara, eu sou graduada no bacharelado em Planejamento Territorial, então eu já fiz a disciplina de cartografia e geoprocessamento na graduação, mas eu estou fazendo para dar uma retomada também, para relembrar certas coisas. E eu entrei no mestrado no ano passado com uma pesquisa no tema de desenvolvimento territorial local, mais especificamente a experiência do Polo Cinematográfico de Paulínia, como estratégia de desenvolvimento territorial local. E no meu trabalho eu realizo algumas análises espaço-temporais, então eu estou fazendo alguns mapas de dados econômicos e também alguns de dados socioeconômicos. Aí eu queria dar uma relembrada e retomar algumas coisas. Meu orientador é o Gerardo também. O microfone, Carol. Eu ia perguntar, seu orientador é o Gerardo, né? Era isso que eu ia falar. E também ia falar assim, por que você está fazendo essa disciplina, né? Porque você já fez na graduação, a diferença é o jeito que você vai olhar, mas como você está falando que você vai fazer para retomar, aí eu acho uma boa estratégia também, que você retoma um conhecimento que está precisando também enferrujado e ganhar crédito para fazer essa revisão, né? Na verdade é isso, desde que eu fiz a disciplina eu mexi muito pouco com o geoprocessamento, então eu fui retomar até para fazer umas coisas do TCC e eu estava tendo muita dificuldade com coisas bem básicas, assim, aí eu falei, não, eu vou refazer a matéria só para garantir. Perfeito, Tamara. Muito obrigada. Vitor. Olá, boa tarde. Boa tarde, não, boa noite já, né? Boa noite. Todas e todos. Meu nome é Vitor, sou doutorando também no PGT. Eu estudo uma região desde o meu mestrado, que é a região do Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. No meu mestrado eu estudei os paleoambientes, né, os ambientes pré-históricos, e agora no doutorado estou tentando entender, né, quais são os impactos do território, de um patrimônio histórico, né, no empoderamento feminino. Né? E eu acredito que vai me ajudar bastante essa disciplina, né, que eu vou trabalhar com dados históricos, minha formação é história, né, e em termos econômicos, essas coisas também, culturais também, educacionais, né, e além de tudo, tem uma questão pessoal minha, né, eu sou professor, atuo como professor do ensino médio, e a educação passa por uma revolução nos últimos anos, né, e eu pretendo aprender o máximo que eu posso aqui, para quem sabe aplicar no ensino médio também, né, essas novas tecnologias aí, né, é isso. E, Vitor, quem está te orientando? Sim, eu tô sendo orientado pelo professor Arilson. Ótimo, que legal. Seja bem-vindo, viu, Vitor? Obrigado a todos. Wellen dos Santos? Tá aí? Está sem microfone. Wellen, escreve no chat, vou fazer uma pergunta, né? Se você é do sexo feminino ou masculino, cuidado, desculpa se eu cometi alguma falta de gentileza, porque acho que o seu nome não tem um gênero definido aqui, eu queria saber só se eu chamo você de Awellen ou Wellen, e se você é do PGT. Numa próxima oportunidade, você fala mais um pouquinho. É a Wellen, tá? Ok. Você é discente do PGT, de mestrado ou doutorado? Não, só um W para mim. Um W muito sem graça. Ah, tá, Wellen, você é da graduação. Wellen, não fique com invejinha. O que acontece? Como a turma de graduação estava no outro pique, e a gente usou quase que o tempo todo, eu não deixei vocês se apresentarem. Após todos se apresentaram, tá? Não fique chateada com a professora, tá bom? Eu queria propor para vocês uma pausinha de 5 minutos
para o pessoal da graduação chegar, para tomar uma aguinha, a gente ir ao banheiro. E quando o pessoal da graduação chegar, eu vou dar uma combinada com vocês, uma coisa que eu sempre faço quando dou aula mais de 2 horas, eu combino um intervalo, que hoje não vai funcionar muito bem, vai ser um pouco antes, vai ser esses 5 minutinhos agora, mas combinar um intervalo com vocês para a gente dar uma descansada, tá? Eu não combinei esse jogo com eles e nem com vocês, acho que é importante. Porque só para fechar esse primeiro bloco, essa coisa de aula virtual é muito mais cansativo que a aula presencial, né? O Vitor, que é professor, deve estar passando por essa experiência também, né? A gente tem o cuidado com o material de aula, não é que a gente seja desleixado com a aula presencial, mas assim, dá muito mais trabalho, e essa coisa de ficar na frente da tela dá um cansaço mental muito grande, né? Então, eu vou combinar com vocês um intervalo quando a gente voltar, tá bom? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e vamos dar uma paradinha, são 7h05, 7h10 a gente volta, 7h11, tá bom? Esperar o pessoal chegar. Não precisa desconectar. Se vocês não quiserem desconectar, eu não vou desconectar, eu só vou desligar a câmera para não passar a criança andando pelada pela casa, essas coisas. Professora, o bom do presencial é o network e o cafezinho depois, né? Pois break. Agora a gente ia na cantina tomar um café, né? Pois é. Exatamente. Mas o Gator Town, vocês vão ver que dá para brincar um pouquinho, de fingir que está num ambiente mais acolhedor. Vamos ver. Eu ainda não testei não, tá? Então vamos ver como é que vai ser esse negócio. Até mais, pessoal. É o café na cozinha.